RCP Notícias. Cabo Verde, são já 19 horas. Prezados ouvintes, boa noite. A vossa atenção para o jornal a esta hora, antes os títulos da atualidade. O chefe de Estado cabo-verdiano continua a sua presidência na diáspora. José Maria Neves esteve hoje na Universidade de Coimbra e durante uma palestra projetou o país que sonha daqui a 50 anos. Empresa Taraz, Itália, oferece 2 milhões de escudos às aldeias infantis SOS em Cabo Verde. O donativo é fruto de uma campanha solidária na qual uma percentagem das vendas de pizzas foi destinada a apoiar o funcionamento dos programas desenvolvidos pelas aldeias. Projeto Ação Climática no Ensino Superior, apresentado hoje na Praia, com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade académica para questões ligadas às alterações climáticas. Turistas eslovacos procuram Cabo Verde novamente como destino turístico. A retoma de voos aconteceu hoje após 4 anos. Cabo Verde tem até dezembro de 2026 para submeter a candidatura do campo de concentração a Património Mundial da Humanidade. Presidente do IPC, confiante que a candidatura será bem sucedida. Rússia quer retirada de tropas ucranianas antes de aceitar um cessar-fogo de 30 dias, indicou no memorando enviado a Kiev, publicado pelas agências de notícias russas. A vossa atenção para o jornal a esta hora. Aqui na Rádio Nacional, o chefe de Estado, José Maria Neves, regressou à Universidade de Coimbra para proferir a palestra Cabo Verde 2075 Nova Terra. No regresso à universidade, onde esteve no início dos anos 80, o chefe de Estado de Cabo Verde fez um desabafo e projetou o país que sonha daqui a 50 anos. A acompanhar a presidência na diáspora está o jornalista Anatólio. O Presidente da República começou a sua intervenção a demonstrar o quão honrado se sentia por regressar à casa do saber que o acolheu no longínquo ano de 1981, quando ingressou na Universidade de Coimbra para frequentar o curso de Direito. Contou o chefe de Estado que fora quase obrigado pelo então Primeiro-Ministro a deixar o curso de Direito em Coimbra, seu grande sonho, para estudar Administração Pública do Brasil. Com desgosto, disse o Presidente da República, cumpriu as ordens do então Primeiro-Ministro. Hoje, o Presidente da República não tem dúvidas de que a aposta deve ser mesmo no aperfeiçoamento da formação para que o capital humano cabo-verdiano evite a marginalização de Cabo Verde no futuro. A prescrutar o horizonte de 2075, reafirmo que a pedra angular do nosso progresso futuro será a qualificação intensiva e continuada do capital humano. Vivemos tempos de vertiginosa transformação tecnológica. A inteligência artificial, a biotecnologia, a economia digital e as energias renováveis reconfiguram de forma acelerada e irreversível as estruturas económicas e sociais à escala global. Os países que não se prepararem para esta nova era serão inexoravelmente marginalizados. A Presidente da Associação dos Estudantes de Cabo Verde em Coimbra, Carlice Silva, também não tem dúvidas de que a formação é o caminho que os jovens devem trilhar, assumindo também o compromisso para com o país. Para tal, quer que a juventude seja envolvida e ouvida. A juventude cabo-verdiana, tanto dentro como fora do país, quer e deve ter um papel ativo na construção dessa nova terra. Nesse espírito, reafirmamos hoje o nosso compromisso com a educação, com a justiça social, com o desenvolvimento sustentável e com um Cabo Verde onde todos possamos viver com dignidade. A nossa geração quer ser ouvida, quer ser envolvida e quer ser responsável pelas decisões ao longo prazo. O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, demonstrou confiança no futuro de Cabo Verde e se reviu na perspectiva apresentada pelo estadista cabo-verdiano. Esta visão de Sua Excelência o Presidente da República de Cabo Verde, enfim, cada um de nós terá a opinião que tiver. Eu, da parte que me toca, devo dizer que é uma visão com a qual me identifico
identifico e que certamente os próximos 50 anos de Cabo Verde beneficiarão muito de um conjunto de ideias que aqui foram lançadas, Sua Excelência, Sr. Presidente da República. A Universidade de Coimbra tem 735 anos e já formou centenas de quadros cabo-verdianos. De momento, mais de 200 de jovens cabo-verdianos frequentam cursos na universidade. Era assim o jornalista Anatólio Lima a acompanhar o chefe de Estado na presidência aberta em Portugal. A Universidade de Cabo Verde está a implementar, através da parceria da cooperação luxemburguesa e a tutela do ambiente, o projeto Ação Climática no Ensino Superior, que visa sensibilizar toda a comunidade académica para questões ligadas às alterações climáticas. Formação e investigação são alguns dos componentes do projeto, que deverá produzir também um glossário de ação climática na língua cabo-verdiana. A reportagem é da Miriam Lopes dos Santos. O projeto Ação Climática no Ensino Superior vai até novembro deste ano e tem como uma das componentes formação para os docentes facilitadores, como explica a coordenadora do projeto pela UniCV, a professora Judite Nascimento. Uma fase é a capacitação, a nossa capacitação da equipa da UniCV, uma segunda fase é a capacitação dos monitores e embaixadores do clima, que são um grupo de estudantes que serão capacitados especificamente para poderem mais tarde dinamizar um mini curso em outubro e portanto, eles terão competências para depois serem os dinamizadores do mini curso que será realizado em 3 dias em outubro próximo. Para além dessa componente de formação, nós temos uma componente de investigação, portanto, vamos ter que publicar artigos sobre questões ligadas às alterações climáticas e investigação desenvolvida neste âmbito. Estamos a trabalhar um glossário de termos em língua cabo-verdiana, nas variantes mais utilizadas da língua cabo-verdiana, e também estamos a construir um plano de contingência da Universidade de Cabo Verde, portanto, e as Olimpíadas que também estamos a preparar para serem realizadas também entre julho e outubro. Olimpíadas de Ação Climática na Universidade de Cabo Verde. O projeto Ação Climática no Ensino Superior remonta a dezembro de 2024. O plano de contingência para a UniCV pretende tornar a universidade pública mais resiliente num contexto de mudanças climáticas. Já temos as formações preparadas, já temos uma página em funcionamento, já temos a versão 0 do documento conceptual pronta, temos um questionário a ser aplicado hoje, temos o Moodle preparado. Quando se fala de plano de contingência da universidade, estamos a falar de quê em concreto? Preparar a universidade para enfrentar os desafios das alterações climáticas e ter um plano de emergência um plano de contingência preparando a universidade para reagir adequadamente a situações ligadas às alterações climáticas. A UniCV e a cooperação luxemburguesa promoveram hoje uma ação de apresentação das componentes do projeto que visa sensibilizar toda a comunidade académica para a sustentabilidade ambiental. O representante residente da Unicef em Cabo Verde, David Marter, acompanhado da diretora executiva da Unicef Portugal, iniciou hoje uma visita de trabalho a Cabo Verde que inclui as ilhas de São Vicente e Santo Antão. Pormenores com o jornalista Arnaldo Borges. É pela ilha de São Vicente que iniciou a visita e sublinha uma preocupação da atualidade a nível mundial, as guerras que fazem a situação muito difícil e que retiram a ajuda pública ao desenvolvimento. Dá conta, no entanto, de uma parceria com o Comitê Nacional Português da Unicef, que lançou no ano passado uma campanha com bons resultados que partilha. Para ajudar as crianças em Cabo Verde a investir no futuro de Cabo Verde, que são as crianças. O que foi extraordinário era que mais de 10 mil pessoas, cidadãos portugueses, mas também membros da diáspora cabo-verdiana, decidiram de investir nas crianças. Na totalidade, o comitê foi capaz de mobilizar aproximadamente
45 milhões de escudos cabo-verdianos que agora, em estreita parceria com o governo, de parceria seja ao nível nacional, seja também ao nível das 22 autarquias, estamos implementando. David Materna ressalta a colaboração que a Unicef vai tendo com o Ministério da Saúde ao nível de saneamento nas escolas de todo o país. Através da nossa parceria, estamos colaborando com o Ministério da Saúde, programa de higiene e saneamento em todas as escolas em Cabo Verde. Temos também fundos que são utilizados para melhorias em casas de banho em algumas escolas que neste momento não têm casas de banho na altura da qualidade necessária. As visitas a São Vicente e a Santo Antão permitem recolher informações para possíveis trabalhos no futuro. Nós podemos já ver a importância do investimento na escola que visitamos e claramente as visitas nos dão também informações sobre possíveis intervenções no futuro. Visitas que têm continuidade amanhã na ilha de Santo Antão. São já 19h10. A Tarança Itália e Roma entregou hoje à direção das aldeias SOS um donativo em 2 milhões de escudos destinado a apoio às atividades da instituição. Um gesto que as duas instituições esperam contagiar as demais empresas do país. A reportagem é do Levi Salomão. Este é mais um apoio da Tarança Itália às aldeias SOS, que confirma a vertente social da empresa, como explica o proprietário Remo Forte. Noi achamos que criança sono inocente, temos de fazer alguma coisa para ajudar esta situação de criança que tem dificuldade. O valor são 2 milhões de escudos que queremos cada ano continuar com esta doação. Achamos que é justo isso e também convidamos outros empresários, empreendedores que operam aqui em Cabo Verde, se tem possibilidade de fazer a mesma coisa. Pode ser menos, pouco, mas pouco a pouco se pode ajudar muito. O gesto vende há muito e tem sido diversificado. De resto, tanto o empresário como a empresa são padrinhos das aldeias SOS. Cada 3 meses trazemos aqui 20, 30 crianças. Eles escolhem entre os melhores e disseram que esta coisa também está a funcionar porque a criança vai estudar mais para chegar fora da SOS, chegar aqui, comer pizza. E são muitos anos que fazemos esta coisa porque pensamos que é justo. Chegamos em Cabo Verde, temos um bom trabalho e queremos dividir um pouco do nosso lucro com criança que precisa de ajuda. A empresa quer no futuro construir uma habitação em Ribeirão Chiqueiro para as crianças e quer criar também uma escola de formação de padeiros e especialistas na confecção de pizza. Por agora, o donativo de 2 mil contos às aldeias SOS, que o diretor Ricardo Andrade considera de um gesto com grande coração. É um grande gesto mais do que responsabilidade social. Já há algum tempo que nós temos a parceria com a Tarança Itália e propriamente com o dono. Portanto, nós estamos a falar de uma empresa não só engajada a nível empresarial, mas o dono é muito engajado a nível pessoal com as crianças das aldeias infantis SOS. E este gesto mostra que as empresas também podem montar um sistema empresarial, mas que tenham o olhar social. E neste caso nós montamos uma campanha em que na parte de uma pizza que é vendida, uma parte era revertida em favor das aldeias infantis SOS. É uma campanha que teve um grande impacto. Neste caso estão a doar cerca de 2 milhões de escudos no dia de hoje, portanto que terá um impacto muito grande na vida das nossas crianças, não só na educação, na saúde e todos os cuidados que nós oferecemos. Da educação à saúde, passando pela alimentação, Ricardo Andrade garante que os 2 milhões de escudos doados às SOS serão empregues em tudo quanto seja atividades das aldeias. Empresa Tarança Itália oferece 2 milhões de escudos às aldeias infantis SOS em Cabo Verde. Bonito gesto. Vamos agora até a Ilha do Sal. No mercado de verão, turistas eslovacos voltam a procurar o país como destino. Passados 4 anos, a retoma de voos teve início hoje, com visitantes para a Boa Vista e a Ilha do Sal. Moisés Évora.
Foram retomadas as ligações aéreas Bratislava-Boa Vista-Sal. O avião chegou ao país com 130 passageiros. 65 ficaram na Boa Vista e 65 tiveram por destino a Ilha do Sal. O mercado que operava para Cabo Verde antes da pandemia da Covid-19. No ano passado houve uma tentativa de retoma que não decorreu de feição, mas agora estão criadas boas condições para tal. As declarações são de Miguel Carneiro, da Barracuda Tours, agência representativa na Ilha do Sal. Significa, em primeiro lugar, que os mercados europeus continuam a acreditar no Sal e na Boa Vista como destinos turísticos de sol e praia. É um turista que procura essencialmente o sol e a praia porque nos países deles faz muito frio, o tempo lá não é famoso, procura os nossos resorts, procura as nossas praias. Independentemente disso, apostamos também na divulgação de alguns programas e de alguns circuitos para as outras ilhas, que tentamos vender aqui localmente como opcional. Mas neste momento o mercado da Eslováquia é um mercado focado no sol e na praia, nos resorts e nas praias maravilhosas que temos no Sal e na Boa Vista. Miguel Carneiro deixou entender que ao longo do ano poderão surgir novas oportunidades. Há neste momento, por parte do Instituto do Turismo, também a intensificação da promoção no mercado do Benelux. A Barracuda Tours estará presente este ano na Feira de Turismo de Paris, em setembro, para intensificar e promover Cabo Verde nesses destinos. Aí sim, são mercados que apostam muito no turismo de circuito, no turismo cultural, no turismo de aventura, no turismo chamado trekking, as caminhadas, e a partir de setembro poderemos vir a ter algumas novidades relativamente ao Benelux. Passavam das 15 horas quando o avião aterrou no Sal após escala na Ilha da Boa Vista. 19h16, Jornal da Noite da RCV. Cabo Verde tem até dezembro de 2026 para submeter a candidatura do campo de concentração a Património Mundial da Humanidade. A equipa do IPC está a trabalhar há cerca de um ano neste processo de revitalizar as investigações em torno do espaço. A presidente do Instituto do Património Cultural, Ana Samira Baessa, apela agora à aceleração da componente político-diplomática a realizar um trabalho conjunto em torno da candidatura. Não só do Cabo Verde, mas também dos países que já apoiaram esta candidatura, já apoiaram publicamente esta candidatura, portanto Portugal, Angola e Guiné-Bissau, para fazermos um trabalho conjunto e que vai de facto honrar a memória do espaço e a memória da humanidade em relação a espaços do tipo como o campo de concentração do Tarafal. Conforme a Ana Samira Baessa, na parte da historiografia, memória dos presos, o processo está bem estudado e detalhado, mas em relação ao espaço extramuro, existe ainda uma lacuna que está a ser trabalhada pela equipa do IPC. Existem igualmente algumas questões a serem resolvidas, quer por parte da idilidade e de algumas instituições do Estado, para além de um maior engajamento e participação da comunidade. Samira Baessa mostra-se confiante que a candidatura do campo de concentração a património mundial será bem sucedida. É nesta filosofia que nós temos estado a trabalhar com o objetivo, portanto, de submeter esta candidatura no ciclo de 2025-2026, confiantes de que será uma candidatura bem sucedida. Isso pelo valor que o sítio tem naturalmente, mas pelo engajamento e pelo compromisso, portanto, das equipas que estão neste momento a trabalhar e também pelo suporte que nós estamos a ter, tanto da Unesco como do Fundo Africano do Património Mundial, do ICOMOS, portanto, o feedback em termos de ajustes que o dossiê deve ter para entrar, portanto, nesta filosofia de uma candidatura vencedora. A presidente do Instituto do Património Cultural foi recebida esta manhã pelo primeiro-ministro, onde deu a conhecer a Ulisses Correia e Silva o ponto de situação de todo o processo e alguns desafios existentes. Se o espaço intramuro está bem conservado, o mesmo não acontece com o extramuro, fora do perímetro prisional, onde houve uma apropriação de cerca de 30 famílias. É preciso, diz Samira Baessa, saber gerir esta situação, mas o objetivo não é retirar as famílias do referido espaço, pontua.
Para a Unesco não importa apenas fundamentar o valor histórico, cultural e patrimonial, o valor de memória deste sítio, mas importa também para a Unesco saber se nós, de facto, neste processo nós consideramos também o bem no seu percurso histórico até chegar aos nossos dias. Portanto, nós estamos a falar de um património que foi reapropriado pelas comunidades e que de alguma forma contribuíram à sua conservação, e a Unesco vai querer saber como é que nós vamos gerir esta situação, qual é a nossa perspectiva de integração destas famílias. O objetivo não é retirar as famílias, em algum momento pode existir um ou outro sítio em que pode ser de facto necessário por questões de interpretação em que as famílias têm que ser realojadas, mas o nosso objetivo é analisar caso a caso para vermos as famílias que têm que continuar, e o objetivo não é só continuar, mas também é continuar com as condições de habitabilidade. E isto também é uma exigência da própria candidatura, porque não podemos ter o espaço prisional bem conservado, reabilitado, mas temos as famílias a viverem em habitações, por exemplo, sem condições de saneamento, de nível de acesso à água e acesso à energia. Portanto, isto é uma preocupação também da candidatura, e nós queríamos que isso ficasse bem enfatizado, porque nós, quando falamos de candidatura a património mundial, as pessoas pensam sempre que o nosso olhar é sobre o monumento em si, o seu valor histórico. Não, nós temos uma perspectiva integrada de preservar a integridade e a autenticidade do património, mas também criar as condições para que as famílias que vivem no sítio, que vivem na zona envolvente do sítio, possam sentir o impacto dessa classificação como património mundial. Em 2004, o campo de concentração do Tarrafal foi classificado Património Cultural Nacional e integra a lista indicativa de Cabo Verde a Património da Unesco. A Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, SOCA, continua a reclamar a transferência da taxa de compensação equitativa pela cópia privada referente ao primeiro trimestre de 2024 em montante à volta de 5.000 contos. Declarações proferidas pelo presidente da SOCA, que na ocasião anunciou para este ano o lançamento de 4 obras literárias de autores premiados atribuídos em 2024 no âmbito do concurso literário. Entretanto, o DGPOC, Diretor-Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Cultura, diz não haver neste momento nenhuma situação pendente relativa com as sociedades de gestão coletiva dos direitos de autor. A reportagem é da Joana Lopes. À margem do workshop promovido pela Sociedade Cabo-Verdiana de Música na Praia, questionado sobre a transferência da taxa da compensação pela cópia privada às sociedades de gestão coletiva dos direitos de autor, o DGPOC do Ministério da Cultura, Ivanildo Fernandes, que neste momento não há pendências com as sociedades de gestão coletiva de direitos de autor. Em 2017 foi criar a taxa de compensação equitativa pela cópia privada, precisamente no sentido de permitir às sociedades, através da arrecadação feita na Direção-Geral das Alfândegas, sobre os aparelhos e obras, que permite posteriormente fazer uma distribuição, acreditamos uma distribuição justa para os criadores das suas obras. Sim, neste momento todas as situações pendentes já foram regularizadas. Mas o presidente da SOCA, Dani Spínola, assegurou à RCV que o montante referente ao primeiro trimestre de 2024 ainda não foi transferido. Um trimestre ano passado, no caso, até manda, próprio senhor ministro manda, não nota que manda, agradece para transferência e outras coisas, foi muito gostado de estar informado sobre, aliás, o ministro pessoalmente canta bem visitando, mas tinha aquela questão e fica de job junto de DGPOG, que é para falar alguma coisa, ainda não recebe nenhum coisa, manda alguma mensagem, para pedir informação sobre o primeiro trimestre de ano passado, nunca recebe, cerca de 5.000, que é o primeiro trimestre de 2024. Naquele tempo de que não fazer suspensão, de facto, depois que aquele novo ministro entra, não recebe e que os outros trimestres tudo, mas de primeiro trimestre nunca recebe. Na 2025 está tudo regularizado, de facto. No que toca às obras literárias referentes ao concurso literário promovido pela SOCA em 2023, vão ser lançadas entre julho a dezembro deste ano na Praia, Mindelo e Boa Vista, anuncia o presidente da SOCA.
SOCA. Em princípio, na julho, nós está fazer lançamento de 3 obras e depois, na dezembro, nós está fazer lançamento de mais uma obra que fica meio atrasada. Mas gosto para julho, 3 já está garantido, mas nós está fazer esse lançamento já. Um é na Boa Vista, 2 ali na praia. Esses livros já estão no caminho. Na julho, na quadro de comemoração da Independência Nacional, que não tem uma grande atividade, que nós temos programado desde julho, outubro, que é Dia Nacional de Cultura e das Comunidades, e dezembro, que é Dia da Morte. Então, já aquele outro livro, que é de uma pessoa de São Vicente, esse lançamento está a ser na São Vicente, junto com outra atividade que está a fazer lá para assinar a Dia de Morte. Quanto aos montantes premiados, já foram entregues aos autores vencedores, rematou o presidente da SOCA. Notícias internacionais. A Rússia exigiu hoje a retirada das tropas ucranianas das 4 regiões que reclama no país vizinho antes de aceitar um cessar-fogo de 30 dias, indicou no memorando enviado a Kiev, publicado pelas agências de notícias russas. De acordo com o documento fornecido à Ucrânia durante as negociações que hoje decorreram em Istambul, Moscovo quer uma retirada completa do exército ucraniano das regiões parcialmente ocupadas de Donetsk e Lugansk e de Zaporizhia e Kherson, antes da implementação de um cessar-fogo de 30 dias. O memorando, que estabelece também as exigências russas para o fim do conflito, prevê o reconhecimento jurídico internacional daquelas regiões e da Crimeia, anexada em 2014 como território russo. O documento pede ainda o levantamento das sanções econômicas contra Moscovo e a renúncia da Ucrânia às reivindicações de reparação à Rússia pela invasão que lançou em fevereiro de 2022. Inclui também a neutralidade da Ucrânia e a recusa em aderir às alianças militares, o que interfere com os planos de Kiev de adesão à NATO. A dimensão das Forças Armadas também deve ser limitada de acordo com o documento. O memorando de 3 páginas, publicado pelas agências estatais TASS e RIA Novosti, menciona ainda a suspensão das entregas de armas ocidentais a Kiev e o fim da partilha de informações, bem como a proibição do uso de armas nucleares na Ucrânia. Estipula ainda que a Ucrânia liberte os prisioneiros políticos, militares e civis, bem como mantenha o compromisso de respeitar os direitos, liberdades e interesses dos falantes de russo em território ucraniano, fazendo eco do objetivo declarado de Moscovo de desnazificar o país vizinho. O documento prevê a dissolução de grupos nacionalistas ucranianos dentro das Forças Armadas. Estas exigências já foram repetidamente rejeitadas pela Ucrânia no passado. O memorando foi divulgado após a reunião das delegações de Moscovo e Kiev, que acordaram a troca de todos os prisioneiros até aos 25 anos, bem como dos feridos e doentes, e ainda a devolução de cerca de 6.000 corpos em posse das autoridades de Moscovo. A Rússia propôs também um cessar-fogo de 2 a 3 dias em certos setores da frente de batalha, indicou o chefe da delegação russa, Vladimir Meninsky, para que os comandantes possam recolher os corpos dos soldados caídos em combate. Medensky anunciou que ambos os lados concordaram em criar comissões médicas permanentes que, sem esperar por grandes decisões políticas, vão elaborar listas para a troca de soldados gravemente feridos. O chefe da delegação russa referiu também que Moscovo vai analisar uma lista de 339 crianças ucranianas deportadas que os enviados de Kiev entregaram com vista a facilitar o regresso. No fim das negociações, o presidente russo Recep Tayyip Erdogan o presidente turco, melhor dizendo, propôs novamente reunir os chefes de Estado russo Vladimir Putin, ucraniano Volodymyr Zelensky e norte-americano Donald Trump numa cimeira em Istambul ou Ankara. Também o ministro da Defesa ucraniano afirmou que propôs um novo encontro a decorrer entre 20 a 30 de junho. Os países africanos vão ter de aumentar os impostos e combater fluxos financeiros ilícitos para colmatar o vazio financeiro deixado pela redução da ajuda externa internacional, avisou hoje a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio.
E já estamos a repor os títulos deste Jornal da Noite. O chefe de Estado cabo-verdiano continua a sua presidência na diáspora. José Maria Neves esteve hoje na Universidade de Coimbra e durante uma palestra projetou o país que sonha daqui a 50 anos. A empresa Tarazza Itália oferece 2 milhões de escudos às aldeias infantis SOS em Cabo Verde. Projeto Ação Climática no Ensino Superior, apresentado hoje na Praia com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade académica para questões ligadas às alterações climáticas. Turistas eslovacos procuram Cabo Verde novamente como destino turístico. A retoma de voos aconteceu hoje após 4 anos. Cabo Verde tem até dezembro de 2026 para submeter a candidatura do campo de concentração a Património Mundial da Humanidade. Presidente do IPC confiante que a candidatura será bem sucedida. Rússia quer retirada de tropas ucranianas antes de aceitar um cessar-fogo de 30 dias, indicou no memorando enviado a Kiev, publicado pelas agências de notícias russas. Termino este Jornal da Noite para hoje, 2 de junho, em nome de toda a equipa que trabalhou para si. Queira aceitar os votos de uma ótima noite, um bom descanso. São já 19h30. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.